Amada igreja, a paz do Senhor. Deus mais lhes abençoe. Abençoe Deus a sua vida. E abençoe Deus a sua vinda hoje aqui. Por favor, abra o exemplar da sua Bíblia e vamos ler, irmãos, todo um capítulo. Diz que quando se lê muito é porque vai pregar pouco, tá bom? Então, por favor, livro que leva o nome de Jeremias, profeta Jeremias, no capítulo 45. Encontraram todos? É o capítulo todo. Assustei alguém? Capítulo 45. O profeta Jeremias, qual o profeta? Ele transmitiu essa mensagem a Baruque. Qual o nome dele? Ele é filho de Nerias. Isso foi no 4º ano do rei Jeoaquim, filho de Josias, depois que Baruque escreveu tudo o que Jeremias havia ditado. Assim diz o Senhor. Quem disse? O Deus de Israel a você, Baruque. Diz para quem? Você disse. Você disse, é o Baruque que está dizendo, e Deus disse, você disse isso. Estou cercado de aflições. Será que já não sofri suficiente? E agora o Senhor acrescentou mais dor? Estou exausto de tanto gemer, e não encontro descanso. Baruque, assim diz o Senhor. Quem disse? Destruirei esta nação que edifiquei, arrancarei o que plantei. Você procura grandes coisas para si mesmo? Não faça isso. Trarei calamidade sobre todo esse povo. A você, porém, darei sua vida, como recompensa aonde quer que vá. Eu, o Senhor, falei. Podem sentar-se, por favor. Bom, mexidos nas minhas lembranças, como eu disse que servi com vocês, eu me recordo na ocasião em que, em uma reunião que tivemos aqui nessa igreja, o pastor presidente aqui naquele momento, e aquele tempo, eu propus a jubilação do pastor. Acreditam nisso? Eu com 20 anos de idade, entrando para os 21 anos de idade, resolvi propor a jubilação de um pastor que estava aí com quase já seus 70 e poucos anos. Aí, o pastor Sóstenes saiu de Brasília e foi de carro até uma cidade chamada Colinas do Sul, onde eu pastoreava. Eu admirei demais. Uma estrada de chão de mais de 70 quilômetros, com muita costela de vaca. Não sei se alguém aqui andou estrada de chão com essas costelas. Ele foi daqui a Colinas, que daria perto de 5 horas de viagem, para sentar na minha casa e falar que foi lá saber por que eu propus a jubilação de um pastor da igreja. Eu falei comigo mesmo, fiz besteira. Meus irmãos, eu falei, olha pastor, eu acho que eu entendi o que outros entenderam, mas que não tiveram coragem de falar. Aí ele falou, o que você entendeu? O pastor estava conduzindo a reunião, e ele chegou a dizer que pela idade, por mais que ele tenha vontade, tem hora que o corpo não responde, dizendo que se sente cansado. Foi colocando de uma forma, pastor Sóstenes, como se diz assim, está na hora de outro continuar esse trabalho. Aí eu entendi que ele queria ser jubilado. Eu propus a jubilação dele, mas porque eu entendi que ele estava pedindo para alguém propor. Eu propus. Ele falou assim, pois é, eu vim cá para saber quem é você e por que você propôs. Queria entender esse cenário da igreja do Bandeirante. Era o pastor José Antônio da Silva, o pastor que me descobriu e que me investiu muito em mim. Certo é que o pastor Sóstenes quis andar comigo um pouco na cidade de Colinas,
e também foi comigo na igreja que era a congregação dessa igreja, a igreja que eu estava pastoreando. Viu que eu tinha feito um templo maior, levantado bastante edificações juntamente ao templo, com cantina, com banheiros. E ele falou assim: como é que você fez isso aqui sem dinheiro? Eu conheço essa cidade, aqui não tem dinheiro. Eu falei: fiz porque Deus me ajudou, fiz porque Deus tem mostrado favor. Ele disse assim: você tem uma promessa minha para o futuro. Ele falou assim: e é melhor você guardar isso, do que é melhor você ouvir que tem promessa para o futuro, do que uma desilusão cedo. Fiquei lá em Colinas ainda mais uns 2 anos, ao total um pastoreio de quase 4 anos, e o pastor Sócio me indicou para ser presidente de campo, já naquela ocasião, de Colinas. E era uma igreja, congregação daqui, que eu ouvi quando me desafiaram a assumir, que era um lugar para enterrar o ministério. Mas o fato do pastor Sócio ir lá, e ele gostou de mim, cuidou de mim e me deu a oportunidade de ser presidente de campo. Servi ele ao lado, de forma obediente, uma obediência de forma até inconteste, ou incontesta, e ao lado dele também aprendi muito. Mas o melhor que ele me ensinou foi reconhecer quando Deus está fazendo as coisas acontecer, e aceitar o que Deus está fazendo, se render ao que Deus está fazendo. E hoje nesse texto eu quero conversar com vocês sobre isso. Não é um texto fácil pelo seu contexto, e eu tenho certeza que vocês conhecem bem todo esse contexto que leva esse nome, o livro de Jeremias, e o contexto de história é Jeremias sendo o oráculo, sendo boca de Deus, e dizendo ao rei: se renda, não enfrente os caldeus, aceite. Acontece que havia uma promessa para todo Israel. A promessa é a seguinte: me obedece e a terra é de vocês. A terra é de vocês. Não sirva a outro Deus, a terra é de vocês. Me ame, me obedeça, a terra é de vocês. Obedeça os meus estatutos, a terra é de vocês. Mas faça diferente disso, e a terra não será de vocês, vai ser tirada a terra de vocês. Então, conjuntamente a terra, eles tinham a ideia da aliança com Deus. Perdendo a terra, perdi a aliança com Deus. E de fato, houve da parte de reis muito enfrentamento a seus inimigos, porque não queriam perder a terra, porque perdendo a terra diziam: estamos perdendo a aliança com Deus. Mas já haviam perdido a aliança com Deus porque eles fizeram diferente, já estavam errando na forma de não honrar e agradar a Deus, a ponto que Deus decidiu, de forma didática, que o período que eles passariam em exílio seria um grande ensino. E foi. Mas nesse texto aqui é o texto que Jeremias está tratando diretamente com um homem que ao seu lado exerce o ministério. Ele é um copista. Tudo que temos escrito, o primeiro a ouvir foi ele, Baruque. Ele ouvia e escrevia, ouvia e escrevia. E o texto que lemos apresenta um Deus que, embora seja o Deus que fale com todos, o Deus que fala com todos aqui, Ele é um Deus também que conhece você tão bem, conhece o que você sente, o que você pensa. E aqui mostra um Deus muito pessoal, pessoalíssimo. Deus pode falar com toda a igreja, mas Ele pode marcar para falar com um no particular. O importante é você ouvir na voz do pastor Giovanni Deus falar ao seu coração, porque Ele certamente marcou esse encontro para comunicar vida a você pela palavra.
Nesse texto, Baruque, o copista, esse que escreveu, esse que exerceu o ministério ao lado de Jeremias, Baruque. Sabe quando alguém está ouvindo Deus, mas está discordando de Deus? Eu queria aproximar você um pouco desse texto, porque você não é muito diferente de Baruque na forma como está o texto. Talvez, olhando para o que ele está sentindo, você vai falar assim: já passei por isso, já estive nessa situação. E qual a situação? A situação de não aceitar o que Deus disse que vai fazer. Acontece que Deus disse: vou fazer assim. E eu vou te dizer uma coisa, nesse texto Deus reforçou: ô Baruque, o que eu disse e da forma como eu disse é que vai acontecer. Simples assim. O modelo é: se renda. Se renda. Nós temos na Bíblia, eu sei, uma forma de Jesus aplicar e ensinar a ideia da economia, da estratégia. E eu sei que, falando de guerras e de batalhas, o texto que eu vou agora fazer por aplicação pode ser até entendido totalmente diferente disso. Mas eu queria só pensar com você, por esse texto que eu estou adaptando, dizer o seguinte: o Senhor disse que quando você vai enfrentar quem é mais forte, você levanta uma bandeirinha branca e você se rende. Eu quero dizer a você: Deus é Deus e Ele é o forte. E qual é a sua posição? Se renda. Levanta uma bandeirinha branca e fala: Deus, faz como o Senhor quer fazer. Faz a sua vontade, Senhor. Faz a sua vontade. Mas é claro que o que é interessante é você observar que aqui não é um texto apenas de informação. Se for só de informação, está aqui, você leu comigo, informação transmitida. Mas a proposta é conhecimento, porque é o conhecimento que vai mudar o seu pensar, o seu sentir, o seu agir. E a proposta aqui é você olhar para o livro e falar assim: o que está acontecendo? Acontecendo que Deus se importa com o que você sente. O romance sagrado apresenta um Deus que se importa com você, que te ama. E o Deus que te ama te corrige. O Deus que te ama faz com você um chamado a alinhamento. Vamos nos alinhar, venha se alinhar. E aqui nesse texto é isso. Deus está tratando na forma como Baruque nem imaginava ou esperava, porque é o tempo todo ele dizendo assim: diz ao povo, escreve, assim diz o Senhor, peso da palavra do Senhor. Mas acontece que Deus disse: Jeremias, agora eu vou tratar com o Baruque. Aí ele: vem cá, Deus quer um particular com você. Meus irmãos, eu sei que nessa caminhada com Cristo, hoje nós temos inúmeras experiências com Deus pelo seu Santo Espírito, a sua excelência, o Espírito Santo. Como é gostoso sentir a direção dEle, confirmação dos nossos passos na vontade dEle. Como é especial nessa forma como sendo esse tempo da graça, perceber como Deus nos comunica nesse tempo aqui. A palavra de Deus, ela se torna até muito rara, e é tanto que ela é rara, e de forma que se desconfia que de fato não seja Deus usando Jeremias, porque tem muitos outros profetas, os do palácio, assalariados pelo rei, e eles estão dizendo assim: Deus dará a vitória ao seu povo, como todas as outras vezes fez. Mas eram profetas, e com eles, embora são citados como profetas, com eles não estava a palavra do Senhor. Está com esse,
o Jeremias. Imagine que ministério difícil. Um ministério de ser profeta, como sendo um profeta do caos. Um profeta do que o que está ruim vai ficar pior ainda. Um profeta que diz de forma veemente e que imprime, até tem profecias dele mínica, profecia mínica, mas o tempo todo é afirmando que Deus está no controle. Deus está no controle. Deus está no controle. E dentro do controle de Deus, ele disse ao rei: olha, rei, o povo vai ter uma experiência com Deus de cativeiro. Até se descobre o tempo de cativeiro estudando o livro dos profetas. Quanto tempo? É claro que depois foi pensada a ideia das 70 semanas de Daniel envolvendo semanas de anos. Mas o certo é que esse profeta Deus usou, e o que Deus fala cumpriu-se cabalmente. Porque Deus fala, e o Deus que fala é o Deus que cumpre. Mas na forma como está esse momento e a tratativa, Deus está mostrando que se importa com o que sente o copista, o que sente esse que escreve, a crise que ele está nela. Ele está sofrendo com a mensagem. E olha, irmãos, isso ainda acontece com os pregadores hoje. A gente sofre com as mensagens. A mensagem tem que falar primeiro com o pregador. A gente sofre com as mensagens. Mensagem que anima, de autoestima, tudo bem, mas é aquela mensagem que confronta, que corrige, que pede às pessoas para repensar a sua caminhada, o seu modelo de cristianismo em testemunho. Nesse momento, o copista ouve Deus falar assim: ó, você está dizendo, e não está dizendo para que outros escutam, está dizendo com ele mesmo, é um monólogo. Ele diz: como eu estou sentindo dor, como eu estou passando mal, como Deus tem me cercado de aflição. Será que eu já não sofri suficiente? Deus ainda vai cobrar mais, Deus ainda vai me apertar um pouco mais, vou sofrer um pouco mais. Deixa eu dizer a você, Deus se importa tanto com o que você pensa e sente, que eu vou te dar 2 exemplos bíblicos. Um deles, um homem chamado Samuel. Samuel se envolveu tanto com Saul, depois de um encontro que o abraçou, que o beijou. Ele se sentia tão responsável por Saul, em relação a Saul ser bem sucedido. Ele tinha um interesse que acontecesse, inclusive com Saul, coisas boas, mas Saul foi se perdendo, foi se afastando de Deus, e com aquele problema de fazer as coisas erradas e não aceitar que estava errado. E aí um dia Deus fala com Samuel: até quando você vai sofrer por ele, ou vai ter dó dele? Isso mostra Deus dizendo assim: esse sentimento está te fazendo mal. Até quando? Até quando? O profeta Isaías refere a ideia que se faz de lembranças, de revisitar o passado, dizendo para não se lembrar do passado, aquele passado que te faz sofrer, chorar de novo, sofrer mais uma vez. Ele diz para você não ficar visitando o seu passado. Olha como Deus se importa com você, com o que você pensa, com o que você sente. E é tanto que nesse texto, esse Deus que se importa decidiu tratar com Baruque. E eu quero dizer, ele se importa com você, ele te ama tanto, e de repente trouxe o pastor Giovanni aqui para poder dizer a você que existe um risco muito grande de um crente sentir o que ele está sentindo. E o que é que ele está sentindo? Ou o que ele está passando?
ele está culpando Deus. Ele está culpando a Deus. Deixa eu dizer a você uma coisa. Há um cenário muito perigoso. Quando você deixa de ver as coisas boas que Deus tem feito, a forma como Deus tem agido, livrado, guardado, prosperado, para ver só o que Deus não fez. Imagine você, o que eles já passaram junto, a forma como Jeremias já foi perseguido, e está conservado, está vivo depois de inclusive enfrentar, na forma de época, enfrentar o próprio rei. Deixa eu dizer a você uma coisa. Todo esse texto que eu li com vocês, ele tem uma máxima. A máxima é esta: Deus não quer você sentindo essa dor, e não quer você culpando a Deus como se Ele é quem te causou tanto sofrimento, e não quer que você diga que parece que Deus acha pouco, e Deus quer me castigar ou me maltratar um pouco mais. Esse não é o Deus do romance sagrado. Se você pegar inclusive o próprio livro de Jeremias, mas que são as suas lamentações, são as lamentações desse profeta Jeremias, você vai encontrar poemas, na forma, claro que é um livro poético, mas com as repetições no modelo que se escreve, e existe exagero sim, mas também existe afirmações assim: Deus não faz isso como se gostasse ou permitisse acontecer, como se Deus tivesse prazer em fazer. Não, Deus não faz isso. O que Deus quer é que você aprenda com a sua dor, que você supere, que você se levante, que você acredite que você é capaz em Deus e para a glória de Deus. Acredite, irmãos, até sobre perdão. Perdão não é esquecer. Eu falei de esquecer o que te faz sofrer, porque Deus não quer você sofrendo duas vezes no que você fica lembrando. Mas a respeito do que você perdoa, se você perdoa e fala, esquece, não, você vai lembrar, mas você vai lembrar com superação. Supere esse momento. A palavra não pode te fazer mal. A palavra tem de fazer entender, a se render à soberania de Deus. Quando acontece uma separação temporal, envolvendo pessoas que estavam conosco, de repente olhamos e percebemos que Deus foi glorificado na forma como recolheu alguém, porque até a respeito do que está Jesus dizendo a Pedro, né, no Evangelho de João, ele diz que o crente glorifica a Deus na forma como vive, mas glorifica a Deus na forma como morre. Mas acontece que nesse texto, ele está dizendo assim, você vai ficar vivo, Baruque, acredite, você vai ficar vivo, eu vou te conservar vivo. Para quê? Para você ver que o que eu falei, eu cumpri, eu falei e fiz. Então que Deus te conserve, minha irmã, meu irmão, com muita saúde e com muita vida, para você ver o quanto Deus é poderoso para falar e cumprir na vida de quem é por você um ente querido, de quem é por você um membro, um irmão em Cristo, que você ouviu Deus falar, ou com você mesmo, você vai ver Deus fala e Deus cumpre. Mas nesse texto ele fala assim, você não pode ficar sofrendo com a palavra, na forma como você diz, eu estou exausto, e o Deus que eu estou servindo está me fazendo gemer, eu não encontro nem descanso. Irmão, isso não é Deus. A proposta de Deus é o chamado a um encontro de paz, a um encontro de descanso. A palavra não pode te fustigar, te maltratar tanto assim, e você só vai sentir que a palavra comunicou com você quando fala assim, o Senhor é Deus, Ele escolheu fazer assim, glórias ao nome dEle. Ele fez, eu não estou entendendo nada,
mas eu digo amém e glórias ao nome dele. Agora é claro, o próprio Deus está dizendo assim, mas eu vou dizer a você como você, Baruque, ser tratado, como você se resolver nisso. Eu vou dizer por que você está sofrendo tanto. Eu vou dizer que a culpa está em você mesmo. Então, observe isso. Se existe um problema, o problema sou eu. De verdade. O pastor Edson elogiou que eu estou fazendo um bom trabalho como presidente. De vez em quando alguém fala assim, como é que está a convenção? Eu falo assim, vai bem apesar de mim. Porque se tem um problema, sou eu. E aqui o problema é Baruque. É ele. E Deus pediu que ele olhasse para dentro de si, para o que ele anda sentindo, pelo que ele antes ficou pensando, pelo que antes ele ficou almejando e desejando e querendo tanto. Está aqui, Baruque, assim diz o Senhor. Quem disse? O Senhor reafirma que vai fazer como disse que faria, mas ele fala assim, ó, você procura coisas grandes para si mesmo. Meu irmão, eu sei que todos nós temos que procurar nessa vida realizações. Sei que todos nós temos que nessa vida, e é uma vida muito corrida, mas competitiva, eu sei que a gente tem que se superar até nessa questão do cansaço e se levantar no dia seguinte para mais um curso, para mais um dia de trabalho, eu sei. Mas o texto aqui diz assim, ó, ele quando entrou no ministério, quando entrou servindo a Deus, ele fez uma autoexpectativa. Ele pensou, os profetas do rei são bem assalariados. Os profetas do rei são colocados para comer na melhor mesa. Eu vou estar com o profeta Jeremias e vamos viver um momento de bênção junto ao ministério. Ele entrou para o ministério imaginando assim, olha, eu fiz uma coisa boa, servir a Deus ao lado de um homem santo, servir a Deus ao lado de um homem crente, servir a Deus ao lado de um homem que tem chamado de Deus. Pois é, de repente aí quando você está servindo ao lado de quem tem esse chamado, esse pastor sofre, geme, e você que está perto, sofre e geme também. Nesse momento aqui, ele está dizendo assim, você pensou que vir para o ministério ao lado do profeta Jeremias, você ia ter as melhores posições a nível de o chamado ao governo, você seria brilhante, você se preparou demais para isso, você fez em você mesmo um investimento muito grande para ser quem você é, e você fez em você uma expectativa de que você tinha que chegar longe, você ia chegar alto, e o que você vive hoje? Fugindo, se escondendo, desse jeito. Então ele falou assim, não foi para isso que eu me coloquei ao lado de um homem de Deus, não foi para isso que eu me coloquei para servir a Deus. Meus irmãos, eu sei que às vezes acontece muito diferente do que você está planejando, que são os seus planos, mas eu queria dizer a você o seguinte, sofrer dentro do projeto, dos planos de Deus é um privilégio, de verdade. Eu vou dizer uma coisa para você, você se envolver com as coisas de Deus, fazer a obra de Deus. Eu sei que você ouve pessoas que vêm aqui e até falam, irmão, depois que eu passei a ser crente, eu perdi, foi tudo. Pois é, eu também perdi. Eu aceitei Jesus com 18 anos, e eu tinha um mercado. Minha mãe me emancipou para eu poder ter pessoa jurídica e criar esse mercado. Na época de um governo que tinha uma inflação muito alta. Você comprava aí 50 caixas de óleos num dia, quando vendia 50 caixas de óleo, no dia seguinte, só dava para comprar 45. O valor monetário aumentava, mas o valor de prateleira, você perdia o produto. E nesse tempo, eu aceitei Jesus, e um rapazinho chamado Oslângelo foi me visitar, e disse assim, Deus me disse que vai tirar tudo de você, você vai perder esse mercado, vai perder tudo. Eu falei, não pode ser Deus, eu estou com Deus pensando na bênção, na prosperidade, não pode ser Deus.
Aí usou um outro chamado Jason José. Chegou lá e falou assim: Deus mandou te dizer, Giovanni, que você vai perder tudo. Eu falei: não acredito, não pode ser Deus, não pode ser Deus. Meus irmãos, eu perdi tudo. Mas acontece que logo que eu perdi tudo, eu ouvi uma profecia, orando com outros jovens da minha época. Deus usou um rapaz chamado José dos Reis Nogueira. É o pastor Reis, o Tuti. O Reis fez com o dedo assim: Giovanni, com o dedo assim, ó. Eu vejo você de norte a sul, de leste a oeste. Eu vejo você atravessando oceanos. Eu vejo você viajando para cuidar de pastores, para cuidar de igrejas. Eu vejo você sendo bênção na vida de pastores e de igrejas. Eu tinha 18 para 19 anos, depois de perder tudo. Meus irmãos, Deus não fica devendo nada a ninguém. Eu tenho um tio, que ele chegou a me chamar um dia, quando eu pastoreava Colinas, a congregação dessa igreja, e falou assim: quanto você ganha como pastor? Nessa época, ligado a essa igreja, eu estava ganhando R$360. E meu tio chegou a perguntar isso, porque ele conheceu minhas profissões anteriores, de onde eu trabalhei, fui gerente de farmácia. E quando eu fui tirar de farmácia, eu estava ganhando 2.000 URVs, depois virou R$2.000. E ele queria mostrar que eu fiz a pior escolha em sofrer dentro do projeto do plano de Deus, ser pastor. E eu entendi, já pelo discernimento do Espírito, que ele queria que eu dissesse quanto eu ganhava, para poder dizer assim: está vendo? Não ganha nem 10% do que você ganhou em vida secular, trabalhando em farmácia. Ele queria dizer isso para mim. E eu falei: tio, quando um pai me abraça e diz que eu tirei o filho dele das drogas, e que hoje o filho dele está recuperado, não tem preço. Quando um filho me abraça e diz que o seu pai se tornou o melhor homem e melhor marido depois de ser crente, que a mãe e o pai estão vivendo bem depois de serem convertidos a Cristo, eu disse: tio, não tem salário que me paga para dizer que eu estou satisfeito com dinheiro. Eu estou satisfeito com resultado. Deus tem provado que está comigo. Quando eu prego, acontece curas e milagres, não tem preço. Eu consegui calá-lo, mas hoje, quando ele vê que eu viajo, que ele olha, eu sou muito ruim de rede social, mas quando ele descobre que eu estou viajando por uma postagem que eu faço na Europa, nos Estados Unidos, ou no Brasil afora, onde eu vou atender igrejas, ele fala com orgulho: eu tenho um sobrinho que já foi do outro lado do mundo, já viajou o Brasil e o mundo. Resumindo, meus irmãos, eu fiz uma escolha: sofrer por amor a Cristo. Eu não tive projeto de coisas grandes, eu não me encaixei no modelo de que queria coisas grandes, mas eu me rendo ao que é o senhorio do Senhor Jesus. Eu me rendo, mostrando a vocês que Deus pode fazer coisas extraordinárias, pegando um Zé Ninguém, alguém que nasceu numa região que no mapa nem existia, um lugar chamado Mato Seco, na realidade mais perto de Água Fria. Na região que eu nasci, eu morando numa fazenda que o lugar era chamado de Ponte Queimada, perto do Carrapato. O nome mais bonito pertinho lá era Bom Sucesso. A minha tia morava no Quebra-Cachaça. Aí pega um moço e coloca ele para ser presidente da CEADIF. Meus irmãos, só Deus faz essas coisas. Mas eu me rendo. Quando Deus está fazendo, eu me rendo. Eu já recebi tanto não de Deus, e que já me abençoou tanto o não de Deus. Diz verdade, irmãos, que o Baruque está sofrendo porque ele entendeu que seria diferente. Irmão, de novo, o que Deus tem para você, a vontade de Deus, ela será sempre para você boa, perfeita e agradável.
No modelo de caminhada está acontecendo o que ele disse: eu vou destruir, eu vou arrancar o que eu edifiquei, eu vou arrancar o que eu plantei, vou fazer tudo isso. E você vai ficar vivo para ver que eu sou Deus, o poderoso para fazer. Quem é o seu Deus? O poderoso para fazer. Quem é o seu Deus? Que se importa com você, que te ama tanto e que tem para você uma palavra no particular para dizer: não sofra, pare de sofrer, se renda para Deus, aceite o que Deus está fazendo e amém por isso. E o fim? O fim é: você vai viver para ver como Deus é fiel, como Deus é bom, como Deus faz. Mas ele pede: mude a sua expectativa em relação a você, porque se acontecer não é por você. Quando acontece, irmão, não é por mim, acontece para a glória dele, é para o nome dele ser exaltado e glorificado. É aquele modelo de João Batista: importa que ele cresça e diminua eu. Se acontecer, aconteceu porque Deus quis fazer para ser glorificado, independente de mim, dessa fraca pessoa que eu sou. Mas que bom poder entender onde Deus está trabalhando, para trabalhar com Deus nisso. Que bom entender e dizer: Deus, não faça nada sem me envolver nisso, para eu poder trabalhar com o Senhor nesse projeto, e saber que estamos fazendo isso para a glória do teu nome, e eu estou sendo parte. Vamos ficar de pé? De fato, meus irmãos, a proposta é aceitar, se render. A proposta é não sofrer. Não sofra. Se você sofrer, está sofrendo sem conhecer o seu Deus. Porque se você conhece seu Deus, sofrimento para você está na seguinte esfera e escala: tribulação produz paciência, paciência produz experiência, experiência, esperança. Deus, fale mais aos corações e seja glorificado o teu nome. É assim que eu oro e grato sou pela bênção dessa palavra e o fruto dela nos corações. Fale mais aos corações aquilo, Deus, que eu não alcancei ministrar e dizer, mas eu vou dizer amém, e o Senhor vai continuar falando no coração do meu irmão e minha irmã, no íntimo de cada um, para a glória do teu nome. Amém e amém.